mais um vídeo. Agora é sobre proporção. O que é proporção? Proporção é uma relação matemática entre duas ou mais quantidades. É a comparação entre dois valores ou conjunto de valores, expressando a relação numérica entre eles. A maioria das vezes a proporção é com regra de 3. Eu vou explicar aqui a regra de 3 para vocês e depois eu vou mostrar outro método que eu faço, que é o raciocínio lógico. Primeira questão: se um carro percorre 250 km em 5 horas, qual a velocidade média? Tipo assim, um carro chega a 60 km por hora. 60 km por hora, ou seja, isso é uma velocidade média. Nesse caso, é só dividir os dois valores por 5. 250 km dividido para 5 é igual a 50 km. 5 horas dividido para 5 é igual a 1 hora. 50 km por hora. Segunda questão. Se 5 kg de açúcar custam R$16, quanto custa 12 kg desse mesmo açúcar? Aqui eu vou ensinar a regra de 3, que nem eu fiz lá em razão. 8 vezes x, 8x. 16 vezes 12, 192. 192 dividido para 8, R$24. 24, ou seja, R$24. Eu vou explicar de maneira mais simples. Qual é a metade de 8? 4. Qual é a metade de 6, quer dizer, de 16? 8. A cada 4 quilos é R$8. Ou seja, 4 mais 8 quilos igual a 12 quilos. 16 mais 8, 16 reais mais 8 reais igual a 24 reais. É basicamente raciocínio lógico. É você saber quanto custa cada quilo. 4 quilos custa 8, 1 quilo custa 2. É basicamente você ir somando caso você não saiba fazer a regra de 3. Bem tranquilinho de se fazer. Questão 3. Se 4 litros de tinta são suficientes para pintar uma parede de 16 metros quadrados, quantos litros serão necessários para pintar uma parede de 12 metros, quer dizer, de 24 metros quadrados? Bem, qual é a metade de 16? 8. Uhul. Qual é a metade de 4? 2. Ou seja, 2 litros consegue preencher 8 metros quadrados. 2 mais 2 igual a 4, que consegue preencher 16 metros quadrados. Aí mais 2, que dá 6, consegue preencher, aí 16 mais 8 é 24. Ou seja, são 6 litros são 6 litros que são necessários para pintar uma parede de 24 metros quadrados. Simples. Aqui tem o método de... Calma aí mesmo. Regra de 3. Agora a questão número 4. Uma caixa d'água com capacidade para 2.000 litros é abastecida por uma torneira em 10 horas. Se a torneira for aberta por 5 horas, quantos litros de água terão sido abastecidos? Se você fizer uma regra de 3 aqui, você vai estar perdendo muito tempo. Por quê? Se em 10 horas são preenchidos 2.000 litros, é só cortar pela metade. 10 horas vira 5 horas e 2.000 litros vira 1.000 litros. Simples. Agora a questão número 5. Um motorista viajou 480 km em 6 horas. Se ele continuar nessa velocidade, quantos quilômetros ele terá corrido em 8 horas? Fazendo os cálculos aqui, você percebe que em 1 hora ele corre 80 km. 2 horas 160, 3 horas 240 e por aí vai. Ou seja, é só você multiplicar 80 por 8, que em 8 horas ele correrá 640 km. Ou você faz aquela regrinha de 3 clássica, que vai demorar muito tempo, ou você faz o raciocínio lógico, que vai muito mais fácil. Aí o professor, mas não, eu quero explicação de como você chegou nesse resultado. É só explicar. Eu usei raciocínio lógico e explicando o que eu acabei de falar aqui. Que se em 1 hora ele corre 80 km, é só multiplicar 80 por 8. Simples. Questão número 6. Se 8 trabalhadores constroem uma casa em 32 dias, quantos dias serão necessários para que 6 trabalhadores construíssem essa casa? Voltando aqui, galera.
meio que eu achava que tinha feito errado, mas na verdade eu fiz certo. É por causa que eu já estava fazendo com sono e acabei que esqueci o raciocínio lógico nessa questão e fiz pela regra de 3, que é mais fácil, que nesse caso foi mais fácil para mim. 8 vezes x, que é 8 trabalhadores constroem uma casa em 32 dias, ou seja, 6 trabalhadores ainda não se sabe, ou seja, faz a regra de 3, 8 vezes x, 8x. Peraí, deixa eu focar de novo. 32 vezes 6 igual a 192. 192 dividido por 8 é igual a 24. 6 trabalhadores constroem a mesma casa em 24 dias. Agora, questão número 7. Se 1 kg de arroz custa R$ 5, quanto custa, quer dizer, qual o preço de 2,5 kg de arroz? Peraí. Ok, 1 kg de arroz custa 5, ou seja, 2 custam 10. Só que tem o 0,5. Qual é a metade de 5? 2,5. Ou seja, é R$ 12,5 que custam 2,5 kg de arroz. Carinho, né? Enfim, questão número 8. Se um carro percorre 200 km com 20 litros de gasolina, quantos litros de gasolina ele precisa para percorrer 250 km? Só 25 litros, por causa que aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês. Essa coisa aqui é a cada 10 km ele gasta 1 litro, ou seja, 210 km, 21 litros, 220 km, 22 litros, assim vai. Aí chegou em 250 km e 25 litros. Raciocínio lógico básico. Mas se vocês preferirem, façam a regra de 3. Só que, dizendo de novo para vocês, caso vocês não consigam usar raciocínio lógico bem, vai pela regra de 3. Raciocínio lógico você vai gastar menos tempo, já que as provas duram só 1 hora. Só que caso você seja muito inseguro, usa a regra de 3 que eu ensinei. Agora, qual é a questão mesmo? Questão 9. Se 4 operários constroem uma casa em 45 dias, quantos dias levarão 8 operários para construir a mesma casa? Simples, 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 simples. É só pegar metade de 45, só. Que é 22 dias e 12 horas, só. Agora 10, gente, eu sou um aluno assim como vocês, não sou perfeito, eu não sei de tudo. A 10 eu senti uma certa dificuldade, ou seja, eu vou tirar uma dúvida lá com o professor amanhã. Enfim, esse foi o vídeo que eu tenho aqui pra vocês. Espero que vocês gostem.